Então tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, por um motivo desconhecido, começou a gravar agora. Tá, então eu vou ter daqui para frente, mas eu vou ter até fazer a marcação aqui, porque depois eu faço uma gravação a mais com a parte que não gravou na aula de hoje, tá? Então a nossa aula já passou aqui um tempinho e agora a gravação começou. Então eu vou fazer depois um segundo vídeo que você vai achar tranquilamente no blog, que vai ter a primeira parte que eu não fiz aqui, tá bom? Para ninguém ficar perdendo alguma coisa. Então vamos separar aqueles dados que eu falei. Ômega zero, 120 radianos por segundo. Aceleração, 4 radianos por segundo ao quadrado. E ele tá freando. Se ele está freando, é assim, ó. Se eu falo que a velocidade angular inicial é positiva, ele só freia se a aceleração for negativa. Se a velocidade angular inicial for negativa, ele só freia se aqui é positivo. Então, para frear aquilo, esse sinal tem que ser contrário àquele. Então, se lá é mais, aqui é menos. Por causa da palavra, vamos colocar aqui, freando. Então, letra A, ele quer saber quanto tempo demora até esse disco parar, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, até o disco ter velocidade angular final zero. Bom, já mostrei lá a expressãozinha que a gente usa, ômega zero mais alfa t. E agora nós vamos trocar. Ele vai parar, então esse cara é zero. Ele parte com 120 radianos por segundo. O alfa é menos 4 e o t eu quero achar. Tá? Bem, vou passar esse menos 4t para lá. Vai ficar 4t igual a 120. E vou passar o 4 para cá, dividindo. Então, multiplicando, vem dividindo. 120 por 4, nós vamos achar 30. Como está todo mundo no SI, tempo 30 segundos. Perguntas? Letra B. Agora eu quero saber qual é o ângulo, né? Então eu falei que podia ser θ ou podia ser o Δθ, que ele gira até parar. Então, de novo, a velocidade angular final vai ser zero. Aí tem dois jeitos de resolver isso. A única equação que não dá para usar é aquela do tempo, que eu acabei de usar aqui porque não tem θ. As outras duas daria para usar. Mas eu vou usar de Torricelli. Por quê? Porque daí eu não preciso usar o resultado anterior. Então eu tenho lá ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado, mais duas vezes o alfa, vezes o Δθ. Eu quero o Δθ. O resto a gente sabe tudo, ó. Ele vai parar, então esse cara é zero. Ele começa com 120. E o alfa é negativo porque ele está freando. Então, ou eu coloco menos aqui, ou eu já coloco aqui, porque depois esse mais com menos vai dar menos. Então, eu já vou colocar o menos aqui na frente. Aí fica mais simples já. 2 vezes 4, que é o alfa, vezes o Δθ que eu quero achar. O 2 ali é da equação, então por isso que ele permanece ali. 0 ao quadrado dá zero. Né? 12 ao quadrado, né, daria 144. Como tem a 120, então vai dar 144, você dobra o número de zeros. Menos 2 vezes 4, menos 8, Δθ. Passa esse menos 8 para cá, vem 8 Δθ. Aí todo mundo ficou positivo. E mantém o 14.400 para lá. O 8 está multiplicando, vai para lá dividindo.
14.400 por 8, eu tenho 1.800 radianos. Tá? Dúvidas? Então, digamos, somando aí o que a gente fez até agora, seria o terceiro de 8 que a gente deve fazer na aula de hoje aí, tá? Bem, a prova de vocês tem 10. Depois nós vamos dizer aí, quer dizer, qual é a tendência desses outros dois aí. Vamos voltar lá para os nossos slides lá. Já vou colocar aqui os inscritos. Bem, quando a gente encerrou o papo de movimento circular, a última coisa que a gente falou foi do movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme, ele não tinha aceleração tangencial, porque qual é a função da aceleração tangencial? É aumentar a velocidade. Então, quer dizer, é o giro ficar cada vez mais rápido. Se ele é circular uniforme, não tem sentido, né? O relógio não tem mudança de velocidade dos ponteiros, porque se tiver ali atrás ou adianta. Mas ele tem a aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta é a aceleração que mantém o movimento sendo circular, porque ela tem como função modificar a direção da velocidade. Né? Aquela velocidade que quer ir para cá, ela puxa para o centro. E aí a velocidade vai mudando a direção à medida que existe a aceleração centrípeta. No momento que a aceleração centrípeta deixar de existir, o movimento vira retilíneo. Então, todo movimento circular, independente de ser uniforme ou não, tem que ter aceleração centrípeta, porque a tendência é que sempre a velocidade esteja mudando a direção. A velocidade sempre segue a direção do movimento. Então, se o movimento é circular, ela toda hora está mudando a direção. O jeito de calcular a aceleração centrípeta está aqui do lado. V ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Bom, a partir desse momento, a gente passou a estudar energia cinética de rotação. E aí sim a gente começou a entrar nos conceitos mais sofisticados que envolvia a questão de rotação do corpo rígido. Enquanto energia cinética no mundo lá das translações, a gente calculava assim, né? Era meio de mv ao quadrado. A energia cinética de rotação, né? E aí é importante dar um exemplo, né? Quando a gente aprende energia cinética de translação, que é esse aqui, quando um carro vai de uma cidade para outra, você só está calculando a energia cinética dele no sentido do movimento do carro até outra cidade. Então, é como se a roda arrastasse no chão. E não é assim. Então, o fato da roda girar traz mais energia ainda, porque tem a energia de rotação. Então, além da translação, você também tem a rotação dos pneus. E aí a gente viu que a massa era trocada pelo momento de inércia, que é o I. O que é massa no mundo da translação? É o que dificulta a translação. Quanto mais massa, mais dificuldade você tem para transladar um corpo. O que é momento de inércia no mundo da rotação? É a dificuldade para você rotacionar um corpo. Quanto mais momento de inércia, mais dificuldade você tem para rodar algo. E você tinha a velocidade escalar, que agora passava a ser velocidade angular. Então, tem, né, a comparação entre as duas expressões é muito sutil e dá para entender perfeitamente a passagem de uma para outra. E aí a gente passou a definir momento de inércia como sendo a soma, o somatório de todos os produtos que tivesse naquela, né, naquele corpo que está rodando, por exemplo. Eu tenho uma roda. Então, se eu dividir a roda em vários pontinhos e somar todos os momentos de inércia, ou seja, a massa de cada pontinho vezes o raio que ele tem, né, que seria aqui, essa distância, ao quadrado, você tem a nossa grandeza que foi citada muitas vezes no nosso curso. Inclusive, eu sempre falei que era uma das grandezas mais importantes, se não é a mais importante do primeiro bimestre nosso. Então, com certeza, várias coisas sobre o momento de inércia terão na sua prova. Bom, a gente fez um exemplo muito bom sobre isso, que era o seguinte:
A expressão da integral, eu não vou nem chamar muita atenção dela, porque, na verdade, a cobrança não vai ser usando ela, vai ser mais usando a parte do somatório. Então, vamos para o exemplo que a gente fez e é do livro digital, e ele tem uma importância muito grande para a gente aí. Com certeza, eu já tinha avisado lá, você deve ter alguma questão em cima disso na sua prova. Você tem aqui, né, um desenho que você tem uma barra e aí tem ali uma linha reta no meio que mostra exatamente aonde que você tem a linha, né, que determina a nossa referência de rotação, o eixo de rotação ali, tá? Aí você tem a barra de cima, que tem 3 pezinhos de cada lado, que a gente chama a barra C. No meio você tem 2 pezinhos de cada lado, que é a barra B. E a primeira delas aí, que é a A, tem um pezinho em cada extremidade. Eu vou resumir aqui o que o texto diz, tá? Então, o texto está dizendo que essa barra tem 1 metro de fora a fora. Ela diz também que, no caso a gente tem 3 quilogramas em cada esferinha dessa. No caso B, você tem 1,5 em cada uma delas, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E na terceira lá você tem 1 quilograma em cada pontinho daqueles. Então, se isso é verdade, em todas elas você tem 3 quilogramas para um lado e 3 quilogramas para o outro. O que ele quer saber é o seguinte: qual é o momento de inércia em cada uma delas, tá? Sendo que a distribuição desses pezinhos é homogênea, é igualitária, é simétrica. Então, a distância que esse está até aqui é a mesma que aquele está até lá, tá? E ele está bem no meio. Então, se a barra tem 1 metro, daqui até aqui, ela tem meio metro. E no caso ali daquele 1,5 seria 0,25. Tá? Lá em cima, você teria que pegar 1 metro, dividir da meio, né? Então, de fora a fora aqui você tem meio. Aí você teria que pegar meio e dividir por 3. Meio dividido por 3, isso aqui vai dar 0,16. Na verdade, seria... Né, quando eu resolvi isso pela primeira vez, eu resolvi com 17, porque é 6, 6, 6, então aproximadamente 17. Agora eu vou resolver com 16, só para... Né, tem aluno que acaba fazendo isso. Aí essa distância seria 0,16 mais 0,16, seria 0,32. É lógico que se o aluno colocar 0,17, vai dar 0,34. Então, não vai dar igual, mas vai dar muito aproximado. E a da extremidade teria meio metro, tá? Bom, vamos lá para a nossa folhinha resolver o que a gente precisa resolver. Antes de ir para lá, só para a gente ficar ciente, tudo que eu tenho para o lado esquerdo do eixo de rotação, eu tenho igual para o lado direito. Então, só um detalhe, a gente não precisa fazer a conta dos dois lados. Tudo que está de um lado está igual do outro. Então, nós vamos fazer a conta só de um lado e multiplicar por 2 o resultado. Porque daí do outro lado é igual, então o que eu tenho de um lado eu tenho do outro. Então vamos lá. Qualquer momento, qualquer dúvida, é só perguntar. Opa, eu quero ir para a folhinha. Então tá aqui, ó. Né? Mais ou menos aqui, dividido no meio aqui. Vou colocar aqui, ó, né, os números que a gente tinha. 3 e 3. Eu vou não colocar unidade, senão fica muito cheio de coisa o desenho. 1,5, 1,5, tudo 1,5 aqui. E lá em cima tudo 1. Lembra que de fora a fora, isso tem 1 metro. Tá? Então vamos começar pela letra A. O que é momento de inércia? Momento de inércia é a massa vezes o r ao quadrado. Tá? Então seria, eu teria que fazer para esse pontinho e para aquele pontinho. Mas como a distância é igual, eu vou fazer para 1 e o resultado é multiplico por 2. Então, massa desse pontinho é 3
A distância aqui, que é a metade, é meio metro. Então, seria meio ao quadrado. Tá? Meio ao quadrado vezes 3. Eu já vou fazer tudo de uma vez, tá? Aí o resultado disso aqui, vamos já fazer assim. Eu vou multiplicar por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Porque tem do outro lado igual. Tá? Então, isso vezes isso ao quadrado vezes 2, nós vamos achar 1,5 kg vezes metro quadrado. Tá? Então, isso já é 3 vezes meio ao quadrado, o resultado vezes 2. Dúvidas aí? Quando a gente deu isso em sala de aula, a gente discutiu até antes, né, que o momento de inércia deve ser muito maior nesse caso do que nos outros para cima. Porque é muito mais difícil girar algo que tenha nas extremidades o peso total do que as peças que distribuem o peso. Então, à medida que a gente vai para cima, nós vamos estar diminuindo o momento de inércia, porque vai ficando mais fácil girar nesse eixo de rotação escolhido. B. Aí, o que eu vou fazer agora? A mesma historinha. Então, eu vou até deixar quieto aqui, ó, mr ao quadrado. E aqui eu já vou por ponto a ponto. Então, eu vou pegar, lembra, aqui eu tenho 0,25, aqui eu tenho meio, tá? Então, eu vou fazer 1,5, vou deixar entre parênteses, 1,5 vezes 0,5, estou pegando da extremidade, 0,5 ao quadrado, mais, agora eu vou pegar esse aqui de dentro, 1,5 vezes 0,25 ao quadrado. Todo esse resultado eu devo multiplicar por 2. Tá? Porque daí é a mesma coisa do outro lado. Então, ou eu faço tudo igual de novo, ou simplesmente esse resultado eu multiplico por 2. Vamos fazendo 1,5 vezes meio ao quadrado, mais 1,5 vezes meio ao quadrado, vezes 2, você deve achar aí aproximadamente 0,94 kg vezes metro quadrado. Primeira vez que eu fiz isso, eu fiz passo a passo, tá? Agora que a gente está fazendo pela segunda vez, estou fazendo de uma vez, tá? Mas qualquer dúvida, pergunta que a gente para e mostra de novo. E aí eu preciso fazer o C, tá? Então, só para visualizar melhor, eu vou botar o C aqui embaixo. Tá? Então, todo mundo tem 1 kg. Vou colocar ele aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Todo mundo tem 1 kg. Daqui até aqui, eu tenho meio metro, que é a metade da barra, que é 1. Aí, se eu pego o meio, divido por 2, divido por 3, perdão, que são 3 partes, eu tenho aqui 0,16. E 0,16 mais 0,16 significa que eu tenho aqui 0,32. Tá? Então, aí na hora de fazer a continha aqui, ó, I igual. Vou melhorar isso. Eu vou ter o seguinte. Vou pegar primeiro esse da extremidade aqui. Então, vai ser 1, que é a massa, vezes a distância ao quadrado. Então, é 1 vezes meio ao quadrado. Mais. Tá? O outro também vale 1, só que agora a distância é 0,32. 0,32 ao quadrado. Mais, o último aqui é 1 vezes 0,16 ao quadrado. Tudo isso eu vou multiplicar por 2, porque a mesma coisa que tem do lado esquerdo tem do lado direito. Tá? Então, é essa continha que tem que ser feita. Isso dá aproximadamente 0,76 kg vezes metro quadrado.
Tá? Às vezes, quando eu dou esse exercício, então é bom você já saber desse detalhe. Eu peço para calcular 3 barras, né, ou às vezes 2, e aí eu peço para você me entregar o resultado. Que resultado? Como vai dar vários resultados, às vezes eu peço para você me dar como resposta final a soma do resultado de cada item. Então aqui você teria que pegar 1,5, somar com 0,94, somar com 0,76 e dar essa resposta para mim. Tá? Porque daí fica com uma resposta só. Então fique esperto na pergunta. Então muitas vezes eu dou lá várias barras e peço como resposta final a soma de cada um dos resultados. Dúvidas? Não? Então vou voltar para a nossa sequência. Bom, vamos voltar aqui que eu pulei. Então depois do exercício, a gente aprendeu, né, que num primeiro momento a gente sabia calcular o momento de inércia só do centro de massa. E aí eu peguei um caso, que foi na realidade esse aqui, né, que era o anel fino, e provei que dava essa forma, usando integral, mostrando passo a passo. E o mesmo método poderia ser feito para provar todas as outras formas. Mas eu falei para vocês que não era necessário. Então, a gente tem as formulinhas prontas, então é importante saber como que faz isso. A gente provou um caso. Se por acaso precisasse disso, eu até falei que fosse uma prova, inclusive presencial, eu daria a fórmula para calcular. Só que todos esses casos aqui, ó, você tem uma maneira de calcular o momento de inércia baseado no eixo passando pelo centro de massa das peças. Então a gente não sabia até o momento, até esse momento, como calcular, por exemplo, dessa última peça aqui, se eu tivesse um eixo de rotação passando por aqui, ó. Eu não sabia fazer isso. Eu só sabia fazer no eixo o centro de massa. E aí a gente foi estudar o chamado teorema dos eixos paralelos. Então, no teorema dos eixos paralelos, a gente sabia que anteriormente só sabia fazer aqui, ó, o cálculo do momento de inércia nesse eixo de rotação, por exemplo. E agora eu tinha um novo eixo de rotação, mas que esse eixo novo era paralelo ao eixo que eu já conhecia. Então, eu estou abrindo o leque, mas eu estou limitando. Eu só sei, para usar o teorema dos eixos paralelos, eu preciso de um eixo paralelo ao eixo que eu já conheço o cálculo. Tá? Ah, eu quero um novo eixo que não é paralelo ao eixo que eu conheço. Então, não adianta. O teorema dos eixos paralelos não resolve. A gente demonstrou em aula que esse novo momento de inércia era o produto da massa pelo comprimento. Que comprimento? Do centro de massa ao novo eixo, tá? Então esse L daqui é esse L aqui, ó, tá? Seria esse, mais o valor do momento de inércia do centro de massa que a gente já sabia fazer. Então, com essa maneira nova de ser calculado o momento de inércia num eixo novo, ficava claro se momento de inércia é dificuldade para girar um corpo, se nesse caso somava mais um valor, então sempre é mais fácil girar o corpo pelo centro de massa. Toda vez que você vai girar um corpo fora do centro de massa, você cria mais dificuldade nesse giro. Tá? Então, o que a gente está querendo dizer, a gente já sabia de coisas desse tipo aqui. Né? Por exemplo, se eu tenho uma peça desse tamanho aqui, ó, tá? Vamos supor que eu tenho uma peça assim. E eu tenho um eixo de rotação aqui, ó, e essa mesma peça, eu tenho um eixo de rotação desse lado aqui, ó, tá? É que eu fiz uma peça que, na realidade, pode dar dúvida aqui, ó. Vou fazer uma outra aqui que não vai dar dúvida nenhuma. Agora, essa não vai dar dúvida nenhuma. Que aquela lá pode alguém enxergar que a distância é diferente. Então, eu tenho agora o eixo de rotação aqui,
Eu vou chamar de eixo de rotação A. Eu tenho um eixo de rotação aqui, ó, que eu vou chamar de eixo de rotação B. Aí fica a pergunta: se eu girar pelo A ou se eu girar pelo B, tá? O momento de inércia vai ser maior no A ou vai ser maior quando eu giro no eixo de rotação B? Qual seria, A ou B? Isso, porque no B, né, a distância aqui do giro, ó, o raio, é maior do que esse aqui. Eu tive que desenhar de novo, porque ali a distância daqui até aqui é meio parecida com a distância até aqui. Nesse caso, ela fica bem claro que não é. Tá? Embora lá também teria outros lados para olhar. Mas quanto maior é o raio do eixo de rotação, quanto maior esse raio, mais momento de inércia vai ter. Então, quanto menor esse raio, menos momento de inércia você vai ter, tá? Bom, aí a gente passou a discutir a força que gerava rotação, que é torque. Toda vez que você aplica uma força que gera rotação no corpo, você tem um torque sobre o corpo, né? Num primeiro momento, a gente discutiu isso de forma escalar. Então, a gente aprendeu a calcular isso fazendo o produto da força pela distância até o ponto fixo e usando o sinal de mais ou menos, olhando se ele girava no sentido anti-horário, era mais, ou se ele girava no sentido horário, que era menos. Tá? Então, no primeiro momento, a gente aprendeu a calcular torque dessa forma. Esse cálculo nos trazia as seguintes unidades, né? Força era Newton no SI, distância era metro e o torque seria Newton vezes metro. Se por acaso a força tivesse um ângulo, eu teria que projetar ela para ficar na posição perpendicular que eu sabia. Essa posição, em termos de trigonometria, seria a mesma posição que aqui. Como aqui seria o ângulo, né, o cateto oposto ao ângulo θ, o oposto a gente usa seno. Então seria pegar aquela expressão e acrescentar um seno, e aí a gente resolvia da mesma forma. Aí a gente foi fazer exercício sobre isso. E um primeiro exercício que a gente fez aí, né, que tem a ver com o que a gente vai cobrar na prova também, era esse aqui, das nossas aulas lá de trás. Então, todos esses exercícios, se você pegar o blog da aula de hoje, você tem um linkzinho no exercício, você clica e já vai para o enunciado dele lá atrás, tá? Você tinha uma figura meio esquisita aqui nesse exercício 3, mas já tinha praticamente todos os dados que você precisava, né? O ponto fixo era aquele ponto O, tinha uns eixos para rotacionar ali, que é o R1 e o R2, e tinha aplicado ali a força F1 do lado do R1, que formava um ângulo θ1, e do lado do R2 você tinha uma força F2, que formava também um ângulo θ2, tá? Vamos só extrair os dados aqui, enquanto eu leio, eu já estou escrevendo eles aqui na folha, porque eu tenho um monte de valores, né? Então, o corpo daquela figura pode girar em torno de um eixo perpendicular ao papel, passando por O. Ele está submetido a duas forças, como mostra a figura. O R1 é 1,30 metros, o R2, 2,15, o F1 é 4,20 newtons, o F2 é 4,90 newtons. E por último, os tetas. Θ1 é 75 graus e o θ2 é 60 graus. O que ele quer saber é qual é o torque resultante em relação àquele ponto O, tá? Bom, vamos fazer isso. Então tá aqui, tá? Tudo que a gente pegou lá, eu trouxe para cá. Torque é mais ou menos F vezes D. No caso aqui tem ângulo, então vezes seno de θ. Como eu tenho duas forças, o torque resultante é a soma de dois torques. Se eu tivesse três forças, seria a soma de três torques e assim por diante. Então, torque resultante é o torque 1 mais o torque 2.
Então, vamos fazer aqui tudo junto, tá? Vou fazer junto aqui, a gente fecha junto. Então, torque 1 seria mais ou menos F1 vezes a distância, no caso, né, até o ponto O, que é esse aqui, é o R lá. Então, R1 vezes seno de θ1. Mais ou menos F2, R2 vezes seno de θ2. Bom, o mais ou menos tem a ver para o lado que ele vai girar, né? Então eu sempre costumo dizer, ó, põe a caneta aqui, ou põe um lápis, põe uma régua, trava ele no ponto O e empurra o lado que a força vai empurrar. Então, se eu empurrar para cá, ó, eu sei que ela vai girar no sentido anti-horário. Então, se ela vai girar no sentido anti-horário, isso aqui é mais. E do outro lado, ó, o O está aqui, estou travando ele aqui, e o F2 está na ponta de lá para baixo. Ó. Vai girar, esse caso, no sentido horário. Nesse caso é menos. Toma cuidado, que às vezes o aluno acha, força para baixo, as duas têm o mesmo sinal. Não tem, porque depende do lado que gira, e não se é para baixo ou é para cima. Bom, então sabendo os sinais, vamos lá, porque os números a gente sabe todos. Então, o primeiro sinal é mais, que não precisava pôr, mas vou pôr para ficar claro que eu vi. O F1 é 4,20, vou pôr 4,2 aqui. R1, 1,30, 1,3. Vezes seno do θ1, que é 75 graus. Segunda parte é menos. Então, menos o F2, 4,9. O R2, 2,15. Vezes seno de 60. Essa conta que a gente tem que terminar. Essa primeira parte aqui da conta vai dar 5,27 menos, tá, aqui está tudo, 4,2 vezes 1,3 vezes 175. E a segunda parte, que é 4,9 vezes 2,15 vezes seno de 60, vai dar 9,12. Então, o torque resultante, 5,27 menos 9,12, é aproximadamente menos 3,85 newton vezes metro. Menos porque esse aqui é maior, aproximadamente porque o seno aqui não é exato, então por isso que dá o resultado aproximado. O fato de ser negativo significa que aquela peça, né, como um todo, está no final girando no sentido horário. Tá? Esse é o significado do sinal negativo ali. Dúvidas? Então, esse aqui, a gente fecha 1, 2, 3, 4, 5 dos que, digamos, dos 8 aí que a gente tem, né, para resolver na aula de hoje. Dá de 8, 6, 7, 8. É basicamente isso mesmo. Alguma pergunta? Voltando aos slides. Bem, um outro que a gente, quando eu dei esse exercício em sala, eu falei muitas vezes, inclusive se a gente pegar, né, eu vou voltar aqui e mostrar para você no blog. Se a gente pegar o blog aqui, ó. Esse exercício, acho que é 5, 6. Esse aqui. Se eu pego onde ele tá aqui, ó. Tem até versões dele com vídeos resolvidos aqui, tá? Então, de tão importante que ele era, eu até coloquei ele aqui. Além disso, coloquei vídeos explicando ele. Então, além da aula de hoje, você tem outros vídeos lá explicativos sobre esse exercício, porque ele é muito importante, porque ele agrega
um monte de, digamos assim, conteúdos que a gente estudou. E um dos conteúdos que ele agrega, tá, é o seguinte: a gente aprendeu que torque é momento de inércia vezes aceleração angular, tá? Isso aqui é muito parecido com a expressãozinha que a gente tem lá, que é a simplificação da expressão da segunda lei, que diz que a força é massa vezes aceleração. Força provoca translação. Torque provoca rotação e gera aceleração angular. Força provoca translação e gera aceleração escalar. A dificuldade para você transladar um corpo está na massa. A dificuldade para você rotacionar um corpo está no momento de inércia. Tá? Então está aqui, a gente na verdade demonstrou de outra maneira, mas provou exatamente a existência dessa expressão. Bom, o exercício aqui é um exercício longo, tá? Então a gente precisa aí de um certo grau de atenção, porque tem muitos detalhes no mesmo exercício. Vamos supor, numa prova que a gente está fazendo, obviamente que eu não vou pedir todas essas letras, mas vamos supor que eu pedisse só a letra E. Se eu pedir só a letra E, você é obrigado a fazer todas as outras, você vai ver, porque para responder o momento de inércia, a gente tem que saber a aceleração, eu tenho que saber as trações, eu tenho que saber a aceleração angular. Então, não tem como fugir. Então, fundamentalmente, é importante todos os detalhes do exercício. Então, à medida que eu vou lendo, eu já vou separar os dados lá para a folhinha, porque a gente tem muitos dados aqui, ó. Na figura o bloco 1, aquela figura ali que é uma máquina de Atwood, ela é importante você localizar onde que você tem o corpo 1 e onde você tem o corpo 2, tá? Você tem um raio ali e aí ele dá esses dados todos para a gente. Então, vamos lá. Massa 1 é 460 gramas. Massa 2, 500 gramas. A polia que está montada em um eixo, né, e a polia que está montada em um eixo horizontal com atrito expressivo tem um raio de 5 centímetros. Até agora, tudo que eu estou passando para vocês está em unidade errada. Quando o sistema é liberado a partir do repouso, então ele começa no repouso, é liberado, e aí o bloco 2 cai 75 centímetros em 5 segundos, sem que a corda deslize na borda da polia. Aí vem as perguntas. Letra A, qual o modo de aceleração dos blocos? Letra B, qual o valor da tensão T2? Tensão, tração, mesma coisa. Letra C, tensão T1. Letra D, qual é o modo de aceleração angular da polia? Aceleração angular é o alfa. E letra E, qual é o momento de inércia da polia? Tá? Que é o I. Então vamos lá. Deixa eu só. Não estava aberto aqui. Agora tá. Então vamos lá. Bem, eu tenho muita coisa aqui para mexer. Primeiro, ó, massa tem que estar em quilograma. Então, a gente precisa dividir por 1000 para passar para quilograma. Então, 460 gramas, 0,46 quilogramas. 500 gramas, 0,5 quilogramas. Então, aqui tudo eu dividi por 1000. 5 centímetros tem que passar para metro. Então, dividir por 100. 0,05. E tem mais uma coisa que está unidade errada, que é aqueles 75 centímetros ali, ó. O corpo 2 cai, 75 centímetros em 5 segundos. 5 segundos está certo, 75 centímetros tem que passar para metro. Divide por 100, 0,75 metros. Então agora está todo mundo na unidade correta. Então vamos item a item. Letra A.
achar a aceleração. Essa aceleração é aceleração escalar, é uma queda, então nós vamos usar a expressão S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Embora, na hora realmente de usar, nós vamos usar muito pouco de tudo isso. Porque, como eu não sei de onde está caindo, eu vou dizer que o espaço inicial é zero. É mais simples para a gente. Como ele diz que cai no repouso, se cai no repouso, a velocidade inicial é zero, zero vezes t dá zero. Então, repara que de toda aquela equação sobrou só um pedacinho. Então, S é a altura que ele cai, 0,75. O A eu quero. O tempo que ele demora para cair, 5 segundos. Dividido por 2. É essa continha que a gente tem que fazer para achar o A. Vou passar esse A para cá. 2 vezes 0,75, né? Que vai dar 1,5. Igual a 5 ao quadrado, 25A. Agora eu passo 25 dividido em 1,5. Então, 1,5 por 25 vai me dar o valor do A. 1,5 por 25, 0,06 metros por segundo ao quadrado. Achei o A. Dúvidas? O problema de errar o A, você vai ver que não é a questão X do problema, mas todos os outros itens vai precisar dele. Então, se você erra ele aqui, você vai errar todo o restante do exercício. B. Tração 2. Bom, eu tenho que voltar aqui e dar uma olhadinha no desenho. A massa do 1 é menor que a massa do 2. Isso significa que ele está girando aqui, ó, sentido horário, tá? Ele está girando no sentido horário. Aqui você tem peso do 2, aqui peso do 1. Tração está no cabo. Quando o 2 puxa o 1, você tem uma tração 1 aqui, ó. Já está aqui do lado. Mas quando o 1 é puxado pelo 2, ele dá um tranco e puxa o 2 de volta também, ó. E aqui você tem a tração 2. A tração 2 que eu quero é exatamente isso. Para achar a tração, a gente isola esse corpo aqui e resolve aqui, ó. Não esquecendo que esse corpo está acelerando para baixo. Tá? O 1 está acelerando para cima, porque ele está girando no sentido horário, já que o 2 é mais massivo do que o 1. Então, vamos lá. Eu vou desenhar o 2 aqui separado, porque é importante para a gente ver algumas coisinhas. Tá? Eu vou desenhar, depois a gente comenta aqui o peso do 2, tração do 2, e aqui ele está acelerando para baixo. Por quê? Porque na hora de calcular o T2, que é o que a gente quer, você vai fazer FR igual a MA. Tá? Você tem aceleração, para calcular forças resultantes, você usa, né, a expressão do princípio fundamental de Newton, que corresponde à simplificação da segunda lei, aplicada para o mundo das translações. Então, aqui, você tem duas forças, uma para cada lado. Se é uma para cada lado, a resultante é a subtração. O problema é quem menos quem, porque se você trocar o lado, você vai errar o exercício. Então, ó, é T2 menos P2 ou é P2 menos T2? Quem diz para você quem você vai pegar primeiro é o lado do A. Se o A é para baixo, você vai pegar o primeiro que está para baixo. Então, vai ser P2 menos T2. No caso, eu isolei o 2, então vai ser a massa do 2 vezes o A. Peso do 2. Como é que a gente calcula peso do 2? É massa do 2 vezes gravidade. Menos T2, M2 vezes A. Agora é trocar valor e fazer conta. Massa do 2, eu tenho lá em cima que é meio. Vamos usar o G igual a 10, né? Constante.
O T2 eu quero, M2 é meio, e o A a gente acabou de achar lá em cima que é 0,06. 10 vezes meio, né, vai dar 5. Metade de 10 é 5, menos T2. E metade de 0,06 é 0,03. Tá. Eu não gosto muito de deixar o número negativo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter o 5 para cá. Vou pegar o 0,03, vou passar para cá. Ele é mais e menos. E o menos T2 eu vou passar para lá, ele fica mais T2. Tem gente que prefere passar esse 5 para lá de uma vez, aí todo mundo fica negativo, multiplica por menos 1. Eu prefiro fazer desse jeito. Eu tenho problemas com a letra negativa, eu não gosto. 5 menos 0,03 vai nos dar um T2 igual a 4,97 newtons. Achamos o T2. Tá? Agora falta achar o T1, que é a letra C. Dúvidas aí? Então vamos achar agora o T1. Tá? Vou empurrar isso aqui para lá, para achar agora a letra C, que seria T1. No caso do T1, eu vou isolar, eu vou tirar aqui, qualquer coisa que vocês pedem eu coloco de volta. Eu vou isolar o outro corpo, que é 1. Lembra, no 1 você tinha peso do 1 para baixo, tração 1 para cima, que agora é o que eu quero. E no caso, vou trazer de volta aqui, ó, do 1, ele está subindo, ele está acelerando para cima. Então, só para recuperar o foco aqui, o 1 acelera para cima. Você vai fazer a mesma coisa, FR igual a M vezes A, só que no lugar do FR agora, que vai ser subtração dos dois, né, porque são forças de lados opostos, então subtrai, mas você tem que seguir o lado do A. Então, quem está junto com o lado do A agora é o T1. Então, vai ser T1 menos P1 igual a M1, porque foi o 1 que você separou, vezes o A. T1, eu não sei, eu quero achar. Peso 1 é massa de 1 vezes a gravidade. M1 vezes A. Vamos repetir, aí a gente troca o número tudo junto. Então fica T1 menos M1 é 0,46, vezes o G, que é 10, 0,46, vezes o A, que é 0,06. Vou manter o T1 quieto aqui. 0,46 vezes 10 vai dar 4,6, que menos. E 0,46 vezes 0,06 vai dar 0,0276. Vou passar esse menos para lá mais. Vai dar 0,0276 mais 4,6. Então, finalmente, o T1 pode ser escrito como aproximadamente 4,63 newtons. Seria 4,6276, aproximadamente 4,63 newtons, tá? Achamos o T1. Bom, aí vem a letra D, que era qual é a velocidade angular, a aceleração angular, perdão. Esse é o mais tranquilo do exercício, inclusive já dava para ter feito lá no início. Aceleração angular é a aceleração escalar dividido pelo raio. Aceleração, o A, né? A gente tem usado a aceleração escalar aqui, ó, deu 0,06. E o raio, se lembrar, era 5 centímetros, que quando a gente passou para metro, ficou 0,05. Ou seja, 0,06 dividido por 0,05, a gente vai ter 1,2 radianos por segundo ao quadrado.
tá? O D foi bem curtinho, né? Perante aos outros, foi bem curtinho. Vou só botar um traço aqui, um traço aqui. Bom, a letra E é a última, mas ela tem um probleminha para ser resolvido, porque é assim, ó. Eu quero saber, a pergunta é qual é o momento de inércia. Só que o momento de inércia, você tem que torque é momento de inércia vezes aceleração angular. O alfa eu sei, acabei de achar, mas o torque eu não sei. Então a primeira coisa a ser resolvido é o torque. E o torque tem a ver lá com a polia, né? Você tem aqui do lado de cá você tinha o T1 aplicado e do lado de lá você tinha o T2 aplicado numa polia que tem um raio para cá, outro raio para lá e o ponto fixo dela é o centro dela. Então o que a gente tem aqui, ó, é que calcular o torque resultante. É muito parecido com aquela peça que a gente fez. Só que as trações aqui são perpendiculares, então não precisa nem usar aquela questãozinha do seno. Então, para achar o torque aqui, ó, total, seria o quê? Ó? Seria a força vezes a distância, que é exatamente essa distância aqui, que é o raio. Então, seria mais ou menos T1 vezes o raio. E do outro lado, a mesma coisa, mais ou menos T2 vezes o raio. Não precisa do seno, porque ele está a 90 graus aqui. O mais importante é achar o benito do sinal aqui, né? Ó. Porque o que você tem, né? Vamos deixar a caneta aqui, ó. Então, no primeiro caso que você tem aqui, vamos supor que aqui é o centro da polia. Quando eu empurrar T1 aqui, ó, eu vou estar girando no sentido horário. Aqui vai girar no sentido horário. Sentido horário é menos. Já aqui vai girar exatamente ao contrário. No anti-horário é mais. Então fica assim, ó, menos. Aí nós vamos procurar quanto que deu o T1. Está aqui em cima, 4,63. Vezes o raio, que é 0,05. O T2 é mais. Ele está aqui em cima, né? A gente fez aqui, ó, 4,97. Vezes o raio, que é 0,05. Bom, fazendo essa continha aqui, o lado de cá, botando até umas casas a mais aí para ficar bonitinho aqui para a parte final. 0,2315, do lado de lá, 0,2485. Como um é positivo e outro é negativo, né, você subtrai e dá o sinal do maior. O resultado aqui vai dar, né, aproximadamente 0,017 newton vezes metro. Vamos deixar bem claro, mesmo que dê negativo aqui, na hora que você for calcular o momento de inércia, daí você tira o sinal, tá? Porque o momento de inércia não tem sinal. O torque tem sinal para dizer se você está girando para um lado ou outro. O momento de inércia não tem esse sentido, é a dificuldade. Então, aí você tiraria na hora de fazer a conta. Agora eu sei o torque e eu sei o alfa. Então eu volto aqui e termino. Então, ó, daqui, ó, pode falar. Ali no caso do T1 e T2, eles não estariam com o sinal invertido aí, porque assim, o T1, imaginando, né? No primeiro bloco ele está fazendo força para cima, ao mesmo modo que aí no cilindro ele está fazendo uma força para baixo, né? Ou seja, meio que estaria girando no sentido positivo, né? Anti-horário, não é? Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar o desenho por completo aqui, ó. A questão maior aqui é a seguinte, tá? Isso até foi uma pergunta que eu fiz no dia quando eu dei essa. Você está levantando a lebre aí, é a seguinte, ó. Quando você tem aqui a nossa polia aqui, a nossa roldanazinha aqui, ó, você tem direto nele as trações, tá? Tudo bem, a tração é consequência dos pesos, mas o que vai direto nele é a tração 1 e a tração 2, tá? Porque você tem direto a corda nele. Aí você vai falar assim, poxa, mas
A tração aqui está jogando ali para cima, e a outra também está jogando para cima, e aí fica essa discussão. Porque se as duas estão jogando ali para cima, né, aí vai acabar dando, na hora que a gente vê o resultado, que é o que você viu lá, como deu resultado positivo no final, significa que ele deveria estar girando no sentido quê? No sentido horário. Né? O resultado não deu positivo das duas. Então, se o resultado deu positivo das duas somadas, ele tem que estar girando no sentido horário. Se você reparar, isso bate, porque ele está girando no sentido horário. Tá? Mas dá a entender, né, que quando você calcula o T2, e é isso que você deve ter levantado a lebre lá, o T1 deu negativo. T1 deu um negativo, então quando você está empurrando para cá, você está girando no sentido que? Horário. Perdão, eu falei besteira lá. Não, Tá? professor. Então, bom, aqui eu falei certo, mas lá eu falei errado. O resultado dando positivo significa que ele deveria girar no sentido anti-horário, tá? E no caso, esse é horário e aquele é anti-horário. Então, nas trações está tudo certo, mas o resultado final parece que é errado, porque o fato de ser positivo não deveria esse tórax estar girando para lá e esse tórax está girando para cá. E isso foi uma pergunta que eu fiz lá atrás. E tem uma explicação. Eu não sei se essa é a sua dúvida. Não, então, só assim, do meu ponto de vista, né? No bloco um tem a força, então, o peso para baixo, certo? E o T1 para Sim, cima. Do sim. mesmo modo que na polia, então, como tem a tensão da corda, eu imaginei assim, que bem no ponto onde ele perde o contato com a polia, seria uma força para baixo, né? Por causa do peso a tensão que tem a corda em si, Tá, entendeu? mas aí é o seguinte: a nossa corda é um fio ideal, então ela não tem peso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ela é um fio ideal. Então, na realidade, a gente parte do princípio que se ela tiver peso, aí ela tem inércia dela, eu tenho que fazer mais isso que você está falando. Então, a gente parte que ela é ideal. Se ela é ideal, ela é inextensível, então ela não é um elástico e ela não tem peso. Então, na realidade, quem traciona ela são os pesos dos corpos. Eu não tenho ela ali. Então, na realidade, o que você vai falar, tudo bem, tem uma força puxando para cá a polia, é o peso. A corda, simplesmente, o que ela faz? Ela faz isso girar, tá? E isso aqui, quando você fala que está ao contrário, é que as pessoas têm a mania, às vezes, de querer sempre colocar uma força para o lado que o corpo vai. Isso antigamente se chamava de ímpeto, porque na realidade o corpo não está girando direto para cá, porque tem uma força aqui direto nela. A consequência do peso 2 ser maior que o peso 1 gera uma inércia que faz com que ela continue o movimento naquela direção. O que faz ela girar não tem absolutamente nada a ver com a tração. A tração é um canal que liga os pesos até a polia. Quem realmente está fazendo ela girar são os pesos, não são as trações. As trações só ligam, tá? Então, esse é o problema que às vezes a gente quer colocar algo ali, mas não tem. Mesmo que ele girasse para o lado contrário, para o outro lado, as trações seriam as mesmas posições. Porque o que você tem aqui é o seguinte: quando o 2 puxa o 1, você tem a tração aqui. E aí o 1 recebe um tranco que puxa o 2. Você tem a tração do outro lado. É isso que a gente desenha. A gente não é. Eu não tenho a corda amarrada na polia para trazer ela. Na realidade, né, o que eu tenho é um conjunto se movendo. E ele só se move quando as forças dissipativas desse eixo aqui são praticamente nulas. Ele está muito bem, sei lá, engraxado de alguma forma disso. O rolamento dele é perfeito para ele girar, porque senão ele trava e as cordas ficam simplesmente só raspando naquilo ali. Não sei se respondi a tua É, questão. não, entendi, Hã? entendi, mas
Daí o que eu tive assim, em mente foi, isolando a polia, o T1 estaria não para cima, né, para baixo, o T2 também para baixo. Só assim, do jeito que eu imaginei, né, na hora que eu isolei a polia. Entendi. O cálculo ia dar, Isso, dar no não, mesmo. então agora você tem razão. Quer ver? Ó, porque o que você fez são exatamente o que? Você fez a reação delas, que é o que causa a apolia. E é exatamente isso que eu ia falar no final. Porque, na realidade, como o nosso resultado dá positivo, no final, dá a entender o quê? Foi exatamente a pergunta quando eu dei esse exercício lá atrás. Dá a entender que isso aqui deveria estar girando, né? Sinal positivo, girando no sentido anti-horário. Só que aqui não bate, porque ele está girando no sentido horário. Porque, no caso, a gente resolve o par trocado, porque as ações das reações que acabam fazendo o giro da polia. Matematicamente, isso não muda nada, porque quando a gente faz a conta lá no final, mesmo que dê negativo, nós vamos tirar o sinal, porque a nossa preocupação é o momento de inércia. Então, por isso que eu não fico fazendo o rebatimento dela aqui. Mas o que você está falando é certo. O que você está falando, a troca das duas posições, faz exatamente igualar o resultado e dar do lado certo que vai girar. Então, quando eu fiz lá atrás e perguntei, e joguei essa pergunta no ar, tá? Pô, mas parece que isso aqui não bate. É exatamente isso. Então, o que você está falando é isso, é exatamente o rebatimento, é a reação de cada um, é a terceira lei de Newton. Então, é isso mesmo, tá? Só que do ponto de vista prático, isso não funciona para achar o momento de inércia. Porque tanto faz, porque na hora que a gente chegar no final, o importante é que vai ter que ter um com sinal de um lado e o outro sinal do outro. O importante é você fazer sinais opostos. O que não pode aqui é fazer sinais iguais. Bem, e aí a gente termina. O momento de inércia é o torque pelo alfa, porque eu passo o alfa para cá dividindo. Ó. Aí é só terminar aqui, ó. O valor do torque, que sempre vai vir positivo, dividido pelo alfa. O torque deu 0,017, o alfa deu 1,2, está ali em cima. Essa divisão aqui, eu vou achar o resultado que é, como 0,017 já é aproximado, 0,014 kg vezes metro quadrado. Esse é o momento de inércia da polia, né? Perguntas? Esse é um exercício longo e é aquilo que eu acabei de falar lá, faz tempo, né? Faz tempo que a gente começou. Se eu perguntar só quanto é o momento de inércia, e geralmente é isso que eu pergunto, você vai ter que fazer tudo. Não alivia o fato de eu perguntar só o momento de inércia, tá? Então vamos nós. Vamos seguir nossa vida aqui, ó. Bom, depois que a gente viu essa parte escalar das coisas, né? Vou colocar aqui tudo o resto. A gente foi para a parte vetorial. Eu falei que o livro digital não faz uma abordagem vetorial, mas era fundamental para a gente aprender essa parte vetorial, porque o curso de engenharia pede isso, tá? E aí a gente viu que o torque era o produto vetorial da posição pela força. Acrescentamos o conceito de momento angular, né? A gente tinha momento linear que levava em consideração todo o corpo que se movimenta, ele traz consigo a sua massa, e o momento angular trazia exatamente isso. Todo corpo que gira traz também sua massa, traz seu momento de inércia. E aqui a gente tem um formato disso vetorialmente, e do lado direito o formato disso escalarmente. Mostramos, né, até na revisão da aula passada, falamos da segunda lei das rotações, que é a derivada do momento angular em relação ao tempo. E se o sistema for isolado, ou seja, a soma das forças externas de zero, a gente pode dizer que o momento angular antes de alguma ação vai ser igual ao momento angular depois dessa ação. Bom, é lógico que essas aulas foram bem longas e as demonstrações disso também. Bom, aí a gente tem um exercício que aplica a questão do produto vetorial.
né? A gente fez aí esse questionamentozinho aqui, exercício aí de uma das últimas aulas nossas. Um certo instante você tem uma força que é 4J newtons, age sobre um objeto cuja massa é 0,25 quilogramas. O vetor posição é 2i menos 2k metros. E o vetor velocidade é menos 5i mais 5k metros por segundo. Em relação à origem, em termos dos vetores unitários, qual é? Então, aí vem duas perguntinhas. Letra A, qual é o momento angular? Então, na realidade, como ele quer em notação unitária, é o vetor momento angular que ele quer. E a letra B, ele quer saber qual é o vetor torque. Tá? Então, é um exercício que envolve produtos vetoriais. Então, para a gente recordar aí o produto vetorial. Então, está aqui separado os valores. Vamos lembrar exatamente de como calcular essas coisas e resolver o problema aí, nosso penúltimo problema aí da aula de hoje. Então, letra A. Momento angular é massa vezes o produto vetorial RV. É MRV, é fácil guardar aí. Então, L, trocando M por 0,25, vou abrir um colchete aqui e vou botar os vetores em parênteses. Vetor R é 2i menos 2k, vezes o vetor V, que é menos 5i mais 5k. Aí, para fazer esse produto vetorial, a gente tinha que lembrar, né? Eu vou até colocar aqui o IJK. Todas as vezes que o produto vetorial, né? Lembra que todo produto vetorial, sempre o resultado dele é um vetor perpendicular ao plano daqueles dois vetores. Então, toda vez que você multiplica I com J, vai dar K. J com K vai dar I. E K vezes I vai dar J. Tá? Então, toda vez que você é o produto de dois versores, vai dar o terceiro. Se o produto for feito no sentido anti-horário, o resultado dele é um vetor positivo. Se o produto for feito no sentido horário, o resultado dele é negativo. Então, de novo, ó, I vezes J dá K. J vezes K dá I. Agora, se eu faço I vezes K, dá menos J. K vezes J dá menos I. E J vezes I dá menos K. Tá? Então, vamos fazer a continha aqui. Ó. Vou manter o 0,25. E lembra que toda vez que você faz um produto vetorial entre versores paralelos, ou seja, é o mesmo versor, o resultado dá zero. Então, fazendo aqui, ó, 2i vezes menos 5i é i vezes i. Isso zero. Então, nem vou fazer conta aqui. Agora, eu vou pegar o 2i e vou multiplicar lá no 5k. Então, 2 vezes 5 dá 10. I vezes K, eu sei que é J. É mais J ou menos J? I vezes K, né? É no sentido horário, então é menos J. Então dá menos 10J. Agora aqui, ó. Menos 2 vezes menos 5, menos com menos dá mais, 2 vezes 5 dá 10. K vezes I. K vezes I dá J. K vezes I é no sentido anti-horário. Então, K vezes I vai dar J positivo mesmo. Se desse negativo, eu tinha que trocar o sinal aqui. E 2, menos 2K vezes mais 5K, K com K vai dar zero. Então, não tem aquele termo, sobrou só isso para a gente. Menos 10J mais 10J vai dar zero. Então, 0,25 vezes zero, o resultado aqui é nulo. Dúvidas? B.
eu tenho o torque, agora, que é vetor posição vezes vetor força. Então, trocando aqui, vetor posição é 2i menos 2k, e vetor força está lá em cima, 4j. Sempre o produto é termo com termo, né? Então, 2i vezes 4j. Então, 2 vezes 4, 8. I vezes j. I vezes j vai dar k. Você está indo no sentido anti-horário, então vai dar k positivo. Então, vai dar mais 8k. Agora aqui, ó. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. K vezes J, então se eu olhar aqui, ó, K vezes J vai dar I. Indo para o lado horário, então vai dar menos I. Então, I, como é menos, isso vira mais. K com I não dá para juntar, então acabou. Newton vezes metro. Perguntas? E aí vamos para o final. Estamos indo para o final porque hoje a gente tem a última atividade para fechar os 1000 pontos lá, tá? Mas antes eu ainda vou falar de procedimentos de prova, tudo isso. Bom, o final, a gente fez esse exercício na última aula, né? Então nós vamos dar uma recordada nele. Inclusive eu vou dar encolhida aqui no que eu vou pedir. E aí depois vocês vão perceber que tem tudo a ver com quando vocês fizerem a prova. Então, é o exercício das patinadoras que leva em consideração o princípio de conservação do momento angular. Então a gente tem aqui, ó, duas patinadoras com 50 kg de massa que se movem com velocidade escalar de 1,4 metros por segundo. Se aproximam em trajetórias paralelas, separadas por 3 metros. Uma das patinadoras carrega uma vara comprida, de massa desprezível, segurando em uma extremidade. E a outra se agarra à outra extremidade ao passar pela vara, o que faz com que as patinadoras passem a descrever uma circunferência em torno do centro da vara. Suponha que atrito entre, né, tem dois entres aí, é um só, entre as patinadoras e o gelo é desprezível. Qual é o raio de circunferência? Então, na realidade, a única pergunta que eu faria aqui, ó, tá? Todas as perguntas que tem aqui, a gente faria uma pergunta, para você entender que é importante várias contas aqui. Então, a única pergunta que eu faria aqui, ó, depois dessa parte aqui, ó, em seguida as patinadoras puxam a vara até ficarem separadas por uma distância de 1 metro. A única pergunta que seria necessária seria essa, ó. Perdão. Pá. A velocidade angular das patinadoras depois que reduziu o comprimento da vara, tá? Então, eu vou fazer a sequência, mas a única pergunta que precisaria é essa, e aí a gente teria que fazer vários desses itens aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos para a folhinha e vamos explicar isso aqui. Então, aqui, ó, né, o quarto ali, né, é 5. Então, é assim, ó, você tem lá a vara, as patinadoras aqui segurando na extremidade, e essa vara tem 3 metros. A massa de cada patinadora é 50 quilogramas, e eu quero saber a velocidade, a velocidade delas é 1,4. E aí, vamos seguir aqui um padrãozinho de perguntas aí, mas eu vou atacar o que é mais interessante aqui, tá? Até porque, como a gente resolveu isso na aula passada, ele está meio aí na memória, principalmente quem estava na aula passada. Qualquer coisa, tem a aula passada aí dá para ver ele inteiro. Mas vamos atacar ele na ferida. A primeira pergunta, nós vamos precisar dela para resolver o principal aí,
é qual é o raio da trajetória. Então, o raio da trajetória, né, elas vão se agarrar na extremidade, então elas vão girar aqui. Então, o raio da trajetória é 3 metros, que é o tamanho da vara, dividido por 2, que é 1,5 metro. Tá? Bem, aí, a partir do momento que a gente tem 1,5 metro do raio, a segunda pergunta que ela pede é assim, ó, que o exercício pede. Qual a velocidade angular de cada uma delas? Velocidade angular é a velocidade escalar dividido pelo raio. Então, eu sei a velocidade escalar, que é 1,4, e eu sei que o raio é 1,5. Então, fica 1,4 dividido por 1,5. Isso vai dar aproximadamente 0,93 radianos por segundo. Tá? Então, essas duas, de qualquer maneira, a gente precisaria resolver. A terceira pergunta que esse exercício faz é qual seria a energia cinética do sistema aqui, nessa vara de 3 metros. Eu vou perguntar, aí eu vou fazer uma modificação. Eu vou perguntar, na realidade, porque a única coisa que eu vou precisar para depois, para achar a velocidade angular depois que elas reduzem o comprimento, é qual é o momento de inércia delas nessa vara aqui, ó. Isso nós vamos precisar depois. Então, qual o momento de inércia? Inclusive, a gente precisaria para resolver até a questão da energia cinética. Mas qual é o momento de inércia delas nesse momento ali? Então, lembra, momento de inércia é massa vezes o raio ao quadrado. Então, eu vou fazer, né, para uma delas aqui, ó, eu teria a massa delas é 50 quilogramas, está ali em cima, e o raio do movimento é 1,5. Então, o momento de inércia, 1,5 ao quadrado vezes 50, vai dar 112,5 quilogramas vezes metro quadrado. Tá? Então, estou calculando só o momento de inércia, porque, de novo, o que interessa para mim é a velocidade angular depois que elas vão reduzir o tamanho. Se precisasse calcular a energia cinética aqui, era só fazer meio, né? A energia cinética, lembra lá, era meio de I ômega ao quadrado. Então, o I é esse aqui, o ômega está aqui em cima, só fazer essa continha, e daí do sistema, como as duas têm o mesmo momento de inércia, tudo é igualzinho, era fazer uma conta e multiplicar por 2. Bom, mas isso não é o foco principal nosso. Então, o que eu quero agora, elas vão reduzir o tamanho disso. Então, a barra vai passar a ter 1 metro. Se a barra passa a ter 1 metro, o raio mudou. Né? 1 metro dividido por 2, esse segundo raio aqui tem meio metro. Bem, o que eu quero agora? Eu preciso saber a velocidade angular depois que elas diminuíram. Eu não posso pegar simplesmente a velocidade inicial e dividir pelo raio. Porque no momento que elas encurtam a barra, elas giram mais rápido, elas ganham velocidade, porque elas reduziram o momento de inércia. Então, para fazer isso, eu vou precisar usar a questão que, como aqui o sistema é isolado, o momento angular é conservado, da primeira situação para a segunda situação. Então, para calcular essa nova velocidade angular, eu parto desse princípio, que o momento angular antes delas reduzirem o tamanho é igual ao momento angular depois que elas reduziram o tamanho da barra. Momento angular antes é o momento angular de uma delas, vou chamar aqui de L da primeira patinadora, mais da segunda patinadora. E depois a mesma coisa, só que eu vou botar uma linha para dizer que é depois. Como que a gente calcula o momento angular? É I vezes ômega. Então, é I vezes ômega de uma delas, dá 1, mais I vezes ômega, dá 2.
que é igual. Isso aqui vai dar a mesma coisa, porque elas têm a mesma massa, elas têm a mesma velocidade, então é tudo igual. Igual. I depois, vezes ômega depois, mais I depois, vezes ômega depois. Eu estou deixando o mesmo, né? Não coloquei 1 e 2, porque aqui é igual e lá também é igual, tá? Bem, o que eu tenho? Eu tenho o I1, está lá em cima, que é antes delas encurtarem. Eu tenho esse da segunda, que é o mesmo, porque elas tinham a mesma condição. Eu tenho a velocidade angular da primeira patinadora, que é essa. Eu tenho a velocidade angular da segunda patinadora, que é a mesma. Não mudou nada. Depois, eu não tenho nada. Eu quero saber esse ômega aqui. E o I, que é igual para as duas, eu ainda não sei. Então, vamos calcular. Como que eu calculo esse I' aqui, ó? É M R ao quadrado. Então, vou fazer no cantinho aqui, ó. A massa delas não mudou, 50, mas o raio mudou, passou a ser meio. 50 vezes meio ao quadrado vai dar 12,5 quilogramas vezes metro quadrado. Então, tanto esse quanto esse é 12,5. Os dois primeiros, 112,5. Então, eu venho aqui e aí a gente chega ao final. Então, ó, 112,5 vezes a primeira velocidade, que é 0,93, mais 112,5 vezes 0,93 é igual a 12,5 ômega linha mais 12,5 ômega linha. Bom, agora é questão de fazer continha. 112,5 vezes 0,93 vai dar 104,625. A mesma coisa do canto aqui, né? É a mesma conta. Aqui vai dar o mesmo valor. 12,5 mais 12,5 vai dar 25 ômega linha. 104,625 mais 104,625 dá 209,25. Passo 25 dividindo. Acho o ômega linha. O ômega linha vai dar 8,37 radianos por segundo. Velocidade ganhou, porque elas botaram energia no sistema ao puxar a barra, colocaram força, a gente discutiu isso lá, quando a gente fez exercício lá atrás, e um dos indicativos disso é a diminuição do momento de inércia. Dúvidas? Bem, o que eu posso garantir para vocês que durante a aula de hoje, né, durante essa revisão curta, basicamente 9 questões da prova a gente indicou de forma praticamente explícita. Uma delas está implícito na aula de hoje, as outras não. Tá? Então, eu costumo dizer que a aula tem que ter um nível muito melhor do que a prova. Tá? A aula deve abordar temas maiores que a prova. A prova deve ter um contexto dentro do que se espera do aluno. A gente vive momentos em que a prova também, né, as pessoas podem fazer de N jeitos. A dica que eu dou, e não é uma dica, né, seria exatamente o procedimento da sua prova. Não necessariamente você vai cumprir isso, mas você deveria estudar essa aula, dessa aula aí para o seu caderno, e em cima disso fazer a prova, né? Com consulta, sem grandes problemas, mas basicamente é isso que você precisaria para fazer a prova. Se você precisar, além disso, mais outras coisas, é para acender uma luz de alerta para você que a coisa não está indo bem, tá? Bom, vamos falar da prova em si, procedimentos do dia da prova. A nossa prova é na semana que vem, né? Ela vai, perdão, deixa eu colocar de novo aqui.
você encontra essa prova. Então, só para a gente ter certeza que as coisas vão funcionar direitinho, então, vou tirar aqui, porque isso aqui já deve estar travado. Mas, basicamente, se você entrar no seu aba, inclusive se você entrar já, você vai achar isso. Aqui estão as disciplinas que eu ministro nesse semestre. Vamos entrar aqui. Na unidade Ensino 1, seção 1, você vai achar aqui, ó, link para a prova oficial 1. Tá? Então, você acha a prova aqui. Ela já está lá, obviamente, se você tentar entrar, você não vai conseguir acessar a prova porque ela não está liberada. A prova vai ser liberada. Então, vou voltar lá para o slide. A prova vai ser liberada para você a 1 minuto da quinta-feira da semana que vem. Tá? Então, 0 horas e 1 minuto ela é liberada. E ela vai ficar até 23 horas e 59 minutos. Esse é um padrão que eu uso, porque se alguém tiver problema, tem um dia inteiro. Então, você faz no horário melhor para você. Eu vou estar presente no horário de aula das 2 primeiras aulas, tá? Então, no dia de prova, a gente fica as 2 primeiras aulas. Então, eu vou estar desde as 7 horas, desde que tudo corra bem, né? Hoje foi quase ali no apagar das luzes, até às 8h40 eu fico, se precisar tirar alguma dúvida, algum procedimento, eu estou aqui na aula, você entra via a aba, é o mesmo link de sempre, ou via o blog, vai estar o linkzinho lá, você entra. Teve problema, tá? Entrou no aba, não conseguiu acessar o aba. Entra em contato comigo via e-mail, manda um e-mail para mim, nesse dia eu vou estar mais esperto olhando o e-mail. De manhã, para mim, é meio complicado, porque eu estou dando aula no IDESA, então aí as coisas não são, eu não vou ver tão rápido, mas a partir do meio-dia eu consigo ver isso. Eu não estou acessando. Eu envio a prova para você, tá? Não estou conseguindo ver a prova lá no blog, no aba. Eu vou ter um print de cada questão, eu mando para você. Se por acaso você tiver problema de entrega, você pode entregar via o e-mail para mim mesmo, tá? Não tem problema, a gente dá um jeito nisso, tá? Então, o que não pode é ter problema. Teve problema braçal aí, entre em contato comigo que a gente resolve. Não conseguiu entrar em contato comigo, espera o horário da prova, entra no horário que eu vou estar online às 7 horas, fala comigo que a gente resolve o que está acontecendo. Alguma pergunta, dúvida sobre esse procedimento? Não? E lembrando que eu tenho 2 tipos de questões. Teste, você vai escolher a alternativa correta, ou entrega do valor. A entrega do valor nunca você vai pôr a unidade, você só vai pôr o valor. E leia lá qual o valor que você tem que pôr, quantas casas decimais, se é inteiro. Se não está escrito nada, não tem quantas casas decimais, não tem inteiro, é porque é para você pôr todo o número que deu no resultado. Então, é mais ou menos assim, deu 2,3. Aí talvez eu não tenha colocado nada, porque é para você colocar o 2,3 mesmo, tá? Bem, se não temos perguntas, vamos para a nossa última atividade aí do nosso primeiro bimestre para completar aqueles 1.000 pontos lá. Então, vamos para o blog, que essa atividade vai estar lá. Então, semana passada a gente fez um live virtual, então hoje é a última atividade. Deixa eu ver, ela já está aqui, só eu publicar. Atividade da aula 6. Bom, a princípio você já acha ela se entrar no blog a partir de agora. Não, fiz 2, também fiz 3. Bom, tá aqui. Então, após responder as questões, por favor, enviar print para o e-mail que vocês estão acostumados aí, rubilemes@anhanguera.com. São todas curtinhas, então eu adoraria que vocês conseguissem entregar, talvez, antes das 9h30 que a gente fica aí.
Tá? Qual a grandeza física que é responsável pela medida da dificuldade de rotação de um corpo rígido? É o nome de uma grandeza. A gente, inclusive, definiu essa grandeza na aula de hoje. Quando a gente está falando de grandeza, a gente está falando tempo, velocidade, força, é isso que a gente está falando, certo? Qual a grandeza física que, ao ser aplicada sobre um corpo rígido, provoca no mesmo rotação? Tá? Então, de novo, é só o nome da grandeza. Para aplicarmos o princípio de conservação do momento angular, existe uma restrição. Qual é? A gente falou várias vezes na aula de hoje, tá? O princípio de conservação só vale se você tiver um sistema de um tal tipo lá. O produto vetorial de dois vetores, A e B, é igual ao produto vetorial de B vezes A. Na realidade, perdão, estou afirmando, né? O produto vetorial de dois vetores A vezes B é igual ao produto vetorial de B vezes A. Eu quero saber se essa afirmação é verdadeira ou se ela é falsa. Não precisa nem justificar. E por último, qual a velocidade angular do movimento de rotação da Terra? Então lembra, a velocidade angular é o ômega, né? É só lembrar qual seria o período da Terra, de rotação da Terra, mas eu quero a resposta em radianos por segundo. Então eu teria que passar esse tempo para segundo e calcular, tá? É como toda aula, eu continuo aqui, qualquer dúvida é só perguntar para mim. A dúvida também pode ser em relação a qualquer questão sobre a prova da semana que vem ou sobre a aula de hoje. Só lembrando que, como eu gravei a aula a partir da terceira questão que eu comecei, eu vou depois colocar 2 vídeos lá no blog. Um explicando a primeira parte que eu acabei não tendo aqui e um da gravação normal da aula. Tá bom? Então eu fico aguardando aí a questão de vocês, jovens. Qualquer dúvida é só perguntar. Bom, lembrando que essas questões vocês encontram no blog, tá? Então eu vou sair dessa tela. Qualquer coisa é só pedir, eu retorno para ela. Eu vou colocar aqui a tabelinha que eu tenho das entregas que vocês me mandaram até agora das atividades, tá? Aí se alguém tiver alguma dúvida ou tiver aí alguma reclamação, já aproveita e faz, tá? Então vou compartilhar aqui a telinha que tem as entregas da disciplina de vocês até o momento. Então tá aqui, ó. Vou expandir isso aqui. AVA, eu tenho pedido para vocês mandarem para mim o AVA completo, por favor. E o desafio nota máxima também, um printzinho, porque eu tenho como entrar, mas às vezes não bate o que eu vejo com o que vocês fazem. O combinado é o seguinte: quem me entrega o AVA, o desafio nota máxima, tá? Se errar uma questão da prova, ela vai contabilizar como sendo correta,
tá? Então, mandando o AVA para mim o desafio nota máxima, um erro da prova vai ser trocado por um acerto. Se tiver alguma coisa errada, só dá um toque para mim. O professor, só uma observação. Pode falar. O 19 e o 20 ali, ó, sou eu, é a mesma pessoa. É o meu sobrenome e o meu segundo nome. Tá. Então tá bom. O 19 e o 20 é você mesmo. É. Então vou tirar aqui. Valeu, obrigado. Tá, eu já vou encaminhar o print do aba do desafio aqui que eu já tenho aqui já pro senhor. Tá, joia. Tranquilo. Vou voltar aqui. Teve algumas coisas que chegaram hoje aqui para mim, tá? Eu não olhei tudo que chegou ainda hoje para mim. Então, pode ser que alguma coisa esteja defasada aqui. Bom, jovens, eu vou fechar, tá? Aqui. Aí eu aguardo as entregas de vocês aqui. Eu vou fechar o Excel aqui, tá? Então, lembrando que hoje, né, entra mais uma coluninha aqui, tá? Que é a atividade da aula 6, que seria a nossa atividade 4, que aí completa os 200 aqui e forma os 1000 pontos somados com o início aí, tá bom? Continua aqui, qualquer dúvida é só perguntar.
Outra coisa é assim, qualquer atividade que passou, se quiser enviar, é só enviar que eu homologo o valor dos pontos. Só que isso tem que ser feito aí até o dia da prova, senão depois fica difícil para eu conseguir lançar esses pontos. Professor, pode dar uma dica da 3 que eu tô em dúvida de uma coisinha, mas Então tem vamos lá. certeza aí. A terceira, vamos aqui, ó. Então, se você lembrar, quando a gente, eu não sei se você lembra da aula que eu demonstrei isso aqui, mas é assim, todo princípio de conservação, ele tem uma restrição. Então, por exemplo, o princípio de conservação da energia mecânica, a restrição é que você só opera em sistemas conservativos. Então, se tiver atrito, o princípio de conservação da energia não existe. No caso do princípio de conservação, tanto do momento linear como do momento angular, lembra lá que eu falei lá, quando você tem, o cara vai girar, né, aquela fotinha que eu coloquei no início da aula, o cidadão gira, fecha o braço ou abre o braço. Se ele fecha o braço, ele ganha velocidade, se ele abre o braço, ele diminui a velocidade dele. Isso só é possível, ele manter o momento angular de uma situação para outra, se não tiver ninguém fazendo o que nele lá. Então, essa é a ideia, tá? Quer dizer, a soma das forças, o que tem que dar o quê. Isso é um jeito de responder. O outro jeito tem um nome, é um sistema tal que faz funcionar isso. Não sei se ajudou. Então, é mais ou menos o que eu estava pensando, mas eu só pensando nas palavras certas, é isso mesmo. Beleza, obrigado. Tá, joia. Já, à medida que o povo está saindo aí, está terminando, está saindo, então já fica aí uma boa Páscoa para vocês todos aí, tá? E se Deus quiser, a gente se vê aí na semana que vem na prova. Mas eu estou aqui ainda mais 6 minutos. Beleza, valeu, professor. Para você também. Ó, Jorge, obrigado.
Bom, chegou aqui do Thiago, chegou o Ava e o Desafio Nota Máxima. Chegou aqui também o seu aqui, Nasha, tá? Ah, tá. Eu ia avisar agora que eu já enviei. Beleza. Tá, já chegou aqui. Tá, obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu, boa noite. Bom, Rodolfo, tudo certo? É que eu vou encerrar a aula. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo certo, professor. Desculpa, é que eu Não, só para saber mesmo. Não, se tiver, a gente continua, não tem problema nenhum. Não, tranquilo. Então tá bom. Tô tentando aqui, assim que terminar, eu mando para você no seu e-mail. Tá legal, então. Valeu. Obrigado. Obrigado, Até professor. mais. Boa Mais, noite. tchau, tchau. Boa noite.